Opa, aqui é o Iago da Autolucro e eu quero compartilhar com você algumas dicas sobre negociação de compra e venda de veículos. São duas situações importantes que devemos analisar e hoje vamos entender um pouco mais sobre elas. Sei que às vezes é necessário a gente participar desse tipo de negociação, seja em caso de compra por um veículo para uso próprio ou até mesmo para um veículo que a gente vai utilizar em alguma revenda, com o objetivo de obter algum lucro em cima dessa situação. Às vezes a gente fica meio inseguro por não conhecer como funciona o processo e por falta de informação. E isso gera desconfiança em quem está do outro lado, seja um comprador ou um vendedor. Então hoje a gente vai entender algumas situações que podem te ajudar a evitar algum tipo de prejuízo financeiro e evitar que você venha se meter em alguma enrascada aí nesse tipo de negociação, ok? Vamos lá. Bom, hoje eu vou explicar mais especificamente em caso de compra. Vou fazer um vídeo posteriormente explicando mais a fundo no caso de venda, explicando como você pode vender um veículo de forma ágil e com uma alta margem de lucro, ok? O primeiro passo é a gente entender sobre a aceitação desse veículo que você está verificando no mercado veicular, Analisar se ele tem uma boa representatividade ou não. São vários fatores que podem influenciar e é importante que a gente saiba disso para poder usar de argumento na hora da negociação. Entender e saber como vamos fazer uma análise de acordo com o estado de conservação daquele determinado veículo para avaliar se é viável ou não aquele negócio. Bom, o segundo passo é questão de segurança. É a gente agendar para visitar e ver esse veículo pessoalmente. Jamais devemos fazer qualquer tipo de negociação por telefone ou qualquer outro meio de comunicação, independente da situação do vendedor. Então, às vezes a pessoa fica fazendo alguma pressão, a gente tentar fazer algum depósito de algum valor antes da gente ver o veículo, para aí, a gente não deve fazer esse tipo de coisa. Então a gente vai agendar, de preferência em algum lugar público, onde tem uma certa movimentação de pessoas, de preferência algum shopping, alguma praça, algum lugar que tem alguma movimentação de pessoas, por segurança própria. A gente até pode tentar agendar uma visita na casa da pessoa. A gente deve evitar, é um conselho que a gente dá para vocês aí, certo? Terceira coisa, pessoal, é a gente desconfiar sempre de promessas muito fora da realidade, um preço muito abaixo do mercado, algum brinde, alguma promessa a mais do vendedor. Então a gente tem que analisar realmente, de fato, se aquele veículo vale aquele determinado valor. Então por isso que é importante a gente entender e pesquisar antes para poder estar preparado nesse tipo de situação, certo? Pessoal, ao chegar no local de visita do veículo, é importante a gente sempre demonstrar desapego e não emocionar diante daquele veículo. Às vezes é aquele veículo que a gente está procurando há algum tempo e a gente fica ansioso, querendo fechar negócio logo, mas é importante a gente distanciar e passar essa expressão para o vendedor, porque isso evita que ele use argumentos fortes contra você e te obriga a fazer alguma negociação fora da realidade. Desarma a pessoa, porque ela entende que você não precisa daquilo. Após esses pequenos cuidados, vamos voltar ao veículo em si. Primeiro a gente vai avaliar o estado geral do veículo. Primeiro vamos entender qual a imagem que ele transmite para a gente. É uma imagem de um veículo bem cuidado? Ele aparenta ser um veículo conservado, onde o dono tem a preocupação em manter aquele veículo em estado de conservação legal? Então a avaliação começa a partir desse ponto. Primeira coisa, vamos analisar a estética do veículo. Pintura, rodas, pneus, vamos avaliar vidros no caso de carros, tanque de combustível em caso de motos. A primeira imagem que ele transmite, porque a pintura e a lataria são um dos principais pontos. O veículo pode estar ruim de motor, mas se ele está ruim de lataria e de pintura, é muito mais criterioso e necessário a gente fazer esse tipo de avaliação. Outro ponto importantíssimo a ser avaliado é a estrutura do veículo. Por quê? Porque por menor que seja uma colisão que aquele veículo tenha sofrido, isso causa o desgaste prematuro de peças, além de comprometer a segurança dos passageiros. Então é importante a gente entender como faz esse tipo de avaliação. E é um ponto chave aí na avaliação de um veículo a ser cogitado por compra
e causa toda a diferença. Bom, logo após termos avaliado a estrutura, estética, lataria do veículo, vamos para o interior. No caso de carros em específico, a gente tem que avaliar estofado, forro de porta, teto, o console, painel, para verificar se não tem alguma peça ali faltando. Porque em caso de carros com pouca representatividade no mercado, ou até carros mais antigos, é muito difícil a gente encontrar para venda determinadas peças. Então é importantíssimo a gente cogitar esse tipo de situação, porque isso pode gerar um custo muito alto depois. Bom, e no caso de motor, a gente deve dar partida no veículo em si, seja carro, moto, e a gente vai avaliar se está fazendo algum barulho fora do convencional ou não. Claro que não precisa ser nenhum mecânico formado para entender se está precisando fazer alguma manutenção ou não. Mas como é um assunto muito complexo, eu vou fazer um vídeo depois explicando mais a fundo para a gente entender como avaliar de forma profunda e saber se aquele veículo está apto ou não, né? Mas de início é importante a gente entender também se está saindo alguma fumaça no escapamento, porque isso pode indicar vários fatores, não necessariamente precisa de uma manutenção ou não, mas em caso de manutenção pode ter um custo muito alto dependendo do veículo. Então a gente tem que cogitar essa situação. Logo após termos avaliado o veículo em si, vamos procurar saber sobre o estado e documentação dele, né? É importante a gente questionar o vendedor como se encontra, né? Se está com os impostos em dia, se existe alguma restrição ou impedimento, para a gente entender como é que está a situação e o registro dele. Mas logicamente vamos fazer uma breve consulta no site do Detran. É muito simples, a gente vai precisar apenas da placa e do Renavan. A gente vai abrir no Google ou diretamente no site do Detran e através dessa plataforma conseguimos identificar se existe alguma multa, alguma autuação ou impedimento. Claro que o vendedor às vezes pode não dizer e não expressar algum detalhe ali. Então, lógico que a gente vai se resguardar e fazer essa breve consulta. Uma coisa importantíssima também para a gente averiguar é questionar o vendedor se aquele veículo tem alguma passagem por leilão. Por quê? Porque veículos provenientes de leilão tendem a ter um valor muito menor de mercado e podem ter sofrido alguma avaria. Então isso muda todo o rumo da negociação. Questionemos e vamos entender se é ou não. Logo após passarmos por esse processo de avaliação do veículo, documentação, vamos precificar ele. Claro que o vendedor vai cobrar um preço, né, pelo veículo que ele está vendendo, mas é importante a gente precificar também para entender se o negócio é viável ou não. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma listagem de todos os custos, seja de reparação ou documentação, né, pendente, se for o caso, e definir qual o desconto desses custos em cima do valor que o vendedor está pedindo. Aí que entra a parte da negociação. Claro que a gente tem como referência a tabela FIPE, mas não necessariamente aquele é o valor que o veículo vale. Por quê? Porque veículo usado e seminovo não tem preço fixo. O vendedor pode pedir o preço que ele quiser. Então a gente tem que saber negociar de acordo com a situação que ele se encontra, de acordo com o mercado e com a necessidade e urgência de venda ou não por parte do vendedor. Por isso que eu falei lá no início do vídeo que é importante a gente demonstrar desapego, porque isso fica muito mais fácil e o vendedor se mostra mais aberto para negociação. Bom, por hoje foi só. E se você gosta desse assunto, quer aprofundar um pouco mais e até almeja trabalhar nessa área de negociação de veículos, preparei um e-book muito legal com várias dicas e orientações para você que está começando nesse mercado. Ele se encontra gratuito, você pode baixar através de algum link aqui nessa tela ou na descrição do vídeo. E se você achou esse vídeo relevante, conhece alguém que está passando por alguma dificuldade e queira compartilhar, é muito importante porque você pode ajudar essa pessoa com apenas um clique. Nos encontramos nos próximos vídeos. Abraço!